O sol do meio-dia castigava o asfalto da Rua das Flores, transformando o concreto em uma chapa quente que exalava vapores distorcidos. O barulho era ensurdecedor. Buzinas impacientes, vozes de vendedores ambulantes gritando suas ofertas, o ronco dos ônibus velhos que cuspiam fumaça preta e o arrastar constante de chinelos sobre a calçada irregular. Era ali, naquele caos urbano, que Miguel passava seus dias. Aos 12 anos, o menino tinha os olhos mais atentos da rua. Sentado na esquina, ao lado de uma caixa de isopor com balas coloridas, ele observava tudo. Os transeuntes apressados, os comerciantes suados atrás dos balcões, as crianças correndo entre os carros parados no trânsito. Seus pés descalços balançavam no meio-fio e suas mãos pequenas organizavam e reorganizavam os doces com a precisão de quem conhece cada centavo que precisa ganhar. O cheiro de fritura vinha do bar do Seu Joaquim, misturado com o odor de diesel e o perfume barato das mulheres que passavam. Miguel respirava tudo aquilo como se fosse o ar mais puro do mundo. Aquela rua era sua casa, seu universo, seu campo de batalha diário. Foi então que o Mercedes-Benz preto parou bem na sua frente. A porta se abriu com um ruído sutil, quase inaudível em meio ao barulho da rua, e dele desceu um homem que parecia vir de outro planeta. Terno azul marinho impecável, sapatos que refletiam a luz do sol, relógio que brilhava no pulso. Os cabelos grisalhos estavam perfeitamente alinhados e mesmo com o calor sufocante, ele não demonstrava uma gota de suor. Miguel parou de mexer nas balas e fixou o olhar naquele homem. Havia algo diferente nele, uma aura de poder e pressa que contrastava brutalmente com o ritmo da rua. O homem olhou para o celular, digitou algo rapidamente e começou a caminhar em direção ao banco na esquina. O menino notou os dois homens se aproximando antes mesmo que o bilionário percebesse. Eles se moviam com a agilidade de quem conhece as ruas, um vindo pela calçada, outro atravessando entre os carros. Bonés puxados para baixo, mãos nos bolsos, olhares furtivos. Miguel sentiu o coração acelerar. Reconhecia aquele tipo de movimento, aquela tensão no ar que antecede a violência. "Ei, doutor!" A voz áspera cortou o ar. O homem de terno se virou, surpreso. "Calma aí, calma, só queremos conversar." O bilionário recuou um passo, mas já estava cercado. O segundo assaltante bloqueou sua saída e as pessoas ao redor começaram a se afastar, abaixando a cabeça, fingindo não ver. Era a lei da rua. Não se envolva, não veja, não lembre. Mas Miguel não conseguia desviar o olhar. "Passa o relógio, passa a carteira, sem fazer escândalo", murmurou um dos homens, mostrando discretamente a faca na cintura. "Ninguém precisa se machucar." O homem de terno estava pálido, as mãos tremendo ligeiramente enquanto alcançava o bolso interno do paletó. Seus olhos se moviam desesperadamente procurando ajuda, mas encontrando apenas rostos virados para o lado e passos apressados se afastando. Foi quando Miguel se levantou. O menino não pensou, não calculou, não pesou as consequências. Simplesmente pegou uma das pedras que usava para apoiar a caixa de isopor e arremessou com toda a força contra o poste de luz ao lado dos assaltantes. O barulho do impacto ecoou como um tiro, fazendo todos se voltarem. "Polícia! Polícia!" gritou Miguel com toda a força dos pulmões, apontando para os homens. "Tá roubando! Tá roubando!" O efeito foi instantâneo. Os assaltantes se assustaram, olharam ao redor com desespero, e um deles empurrou o bilionário, fazendo-o cambalear. Pessoas começaram a parar, a olhar, a murmurar. O medo virou curiosidade. A indiferença se transformou em atenção. "Vamos embora!" gritou um dos homens, e eles correram, sumindo entre os carros e as vielas estreitas. O homem de terno ficou parado por um momento, as mãos ainda tremendo, olhando incrédulo para o menino que havia acabado de salvá-lo. Seus olhos se encontraram, o bilionário elegante e o garoto descalço, unidos por um segundo que parecia eterno. Mas a mágica se desfez rapidamente. O motorista do Mercedes saltou do carro, correndo em direção ao patrão. Senhor Ricardo, está tudo bem?" O bilionário acenou, ainda em choque, e se dirigiu rapidamente para o carro. Antes de entrar,
Ele olhou mais uma vez para Miguel, que já havia se sentado novamente ao lado da caixa de balas, como se nada tivesse acontecido. Obrigado, murmurou Ricardo, mas sua voz se perdeu no barulho dos motores ligando. O Mercedes partiu, deixando apenas o cheiro de pneu queimado e a sensação de que algo extraordinário havia acontecido. Miguel voltou a organizar suas balas, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Não de medo, mas de uma estranha excitação que ele não conseguia explicar. Seu Joaquim saiu do bar, secando as mãos no avental. Que foi isso, moleque? Ficou doido? Miguel sorriu, olhando para a rua que já havia voltado ao seu ritmo normal. Só ajudei alguém, seu Joaquim. Só ajudei alguém. O velho comerciante balançou a cabeça, murmurando algo sobre menino metido, e voltou para dentro do bar. Mas Miguel continuou sorrindo, sentindo que algo havia mudado dentro dele. Pela primeira vez na vida, ele havia feito a diferença. Havia sido visto, havia importado. E no fundo do seu coração, ele sabia que aquele homem de terno voltaria. Ricardo Mendes não conseguia se concentrar. Havia 3 dias que tentava trabalhar, mas sua mente voltava constantemente para aquela rua, para aquele menino, para aquele momento de puro desespero em que um estranho havia arriscado tudo para salvá-lo. Sentado na cobertura do seu escritório, com vista para a cidade inteira, ele observava São Paulo se estender até o horizonte. Daquele andar, as ruas pareciam pequenas, as pessoas formigas, os problemas insignificantes. Mas havia algo naquele garoto que não saía da sua cabeça. Senhor Mendes? A voz da sua secretária interrompeu seus pensamentos. Tem reunião com o conselho em 5 minutos. Ricardo acenou, mas não se moveu. 20 anos construindo um império, fechando negócios de milhões, tomando decisões que afetavam milhares de pessoas. E agora, a coisa mais importante que havia acontecido em sua vida tinha sido um menino de 12 anos gritando polícia numa esquina qualquer. Cancela a reunião, disse ele, pegando as chaves do carro. Senhor? Cancela tudo. Tenho algo mais importante para fazer. O Mercedes parou na mesma esquina 3 horas depois. Ricardo desceu sozinho, dispensando o motorista. A rua estava igual, barulhenta, quente, caótica, mas o menino não estava lá. No lugar da caixa de isopor, havia apenas uma mancha mais clara no concreto, como se alguém a tivesse arrastado. Ricardo olhou ao redor, desorientado. Não havia pensado na possibilidade de não encontrá-lo. Procurando alguém? A voz veio do bar da esquina. Seu Joaquim o observava com curiosidade, secando um copo com o pano que já havia visto dias melhores. O menino? Disse Ricardo aproximando-se. O garoto que fica aqui vendendo balas. Miguel? O que você quer com ele? Só quero conversar. O velho comerciante o examinou de cima a baixo, notando o terno caro, o relógio, o carro importado. Ele não fez nada de errado, né? Porque se fez, eu que respondo por ele. Ricardo sentiu algo se apertar no peito. Não, ele me ajudou. Eu só quero agradecê-lo. Ah, então você é o homem da Mercedes. Seu Joaquim riu. O moleque não para de falar nisso. Primeiro herói da vida dele. Onde posso encontrá-lo? Ele volta amanhã de manhã. Sempre chega cedo, antes do movimento começar. Ricardo agradeceu e voltou para casa, mas passou a noite inteira pensando no que diria ao menino. Preparou discursos mentais, imaginou cenários, chegou até separar dinheiro para uma recompensa generosa. Na manhã seguinte, ele estava lá às 7 horas. Miguel apareceu às 7h15, arrastando a caixa de isopor como se fosse a coisa mais pesada do mundo. Quando viu o Mercedes parado na esquina, seus olhos se arregalaram. Você voltou, disse o menino, mais para si mesmo do que para Ricardo. Voltei. Ricardo desceu do carro e caminhou até ele. Eu queria te agradecer pelo que fez. Miguel não respondeu imediatamente. Organizou as balas na caixa, separou as que estavam derretendo, contou as moedas no bolso. Finalmente, olhou para Ricardo. Você não precisava voltar. Precisava sim. Quero te dar uma recompensa pelo que fez por mim. O menino olhou para o dinheiro e Ricardo viu algo estranho em seus olhos. Não era ganância ou excitação.
Era quase decepção. Não quero dinheiro, disse Miguel, balançando a cabeça. Ricardo piscou, surpreso. Como assim não quer dinheiro? Todo mundo quer dinheiro. Eu não. Então o que você quer? Um presente? Uma bicicleta? Posso comprar qualquer coisa que você quiser. Miguel parou de organizar as balas e olhou diretamente para Ricardo. Seus olhos eram velhos demais para uma criança de 12 anos, como se tivessem visto mais do que deveriam. Posso te pedir uma coisa? Perguntou o menino. Ricardo assentiu, curioso. Claro, qualquer coisa. Não é para mim. Não? Miguel se levantou, limpou as mãos na camiseta surrada. Quer vir comigo? Ricardo hesitou. Não estava acostumado a ser conduzido por ninguém, especialmente por uma criança. Mas algo no tom do menino o fez acenar. Aonde? Você vai ver. Eles caminharam juntos, o bilionário e o menino, subindo uma ladeira íngreme que Ricardo nunca havia notado. A cada passo, o asfalto dava lugar à terra batida. As casas de alvenaria cediam espaço para barracos de madeira compensada. O cheiro mudava, menos diesel, mais esgoto a céu aberto. É aqui, disse Miguel parando na entrada de uma viela estreita. Ricardo olhou ao redor. Crianças brincavam com pedaços de pau e latas vazias. Mulheres estendiam roupas em varais improvisados. Homens conversavam em grupos, alguns sem emprego, outros voltando de turnos noturnos. É aqui o quê? Perguntou Ricardo. Miguel se virou para ele e seus olhos brilhavam com uma intensidade que Ricardo nunca havia visto em ninguém. Aqui é onde eu moro. Onde a gente mora. O menino fez um gesto abrangente. E o que eu quero é que você olhe para eles como você olhou para mim naquele dia. Ricardo ficou em silêncio, processando as palavras. Quer que você veja que existimos, que temos nome, que temos sonhos. Miguel baixou a cabeça. Você foi a primeira pessoa importante que eu salvei. E eu pensei, talvez você possa salvar a gente também. Ricardo ficou parado por um longo momento, olhando para aquela comunidade, para aquelas pessoas, para aquele menino que acabava de virar o mundo dele de cabeça para baixo. Só isso? Perguntou ele, a voz quase um sussurro. Miguel sorriu, pela primeira vez desde que se conheceram. Só isso. Ricardo ficou parado na entrada da viela por quase 5 minutos, observando aquele mundo que existia a poucos quilômetros da sua cobertura, mas que poderia estar em outro planeta. As crianças haviam parado de brincar e o observavam com curiosidade, sussurrando entre si sobre o homem de terno que Miguel havia trazido. Não sei se... começou Ricardo, mas Miguel já estava caminhando viela adentro. Dona Maria! Gritou o menino. Trouxe uma visita! Uma mulher de uns 50 anos apareceu na porta de um dos barracos. Ela limpava as mãos em um avental manchado e sorriu ao ver Miguel, mas franziu a testa quando notou Ricardo. Quem é esse, meu filho? É o homem que eu te falei, o do Mercedes. Dona Maria examinou Ricardo de cima a baixo e ele se sentiu mais desconfortável do que em qualquer reunião de negócios. Ele parece rico, disse ela, sem filtro. Sou, respondeu Ricardo, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. E o que faz aqui? Ricardo olhou para Miguel, que o encorajava com um aceno. O Miguel me salvou de um assalto. Vim agradecer. Agradecer como? Ele ofereceu dinheiro, mas eu pedi outra coisa. Dona Maria cruzou os braços. E o que foi que você pediu, Miguel? Pedi para ele conhecer a gente, para ver como a gente vive. A mulher soltou uma risada sem humor. Conhecer a gente? O que ele vai querer conhecer da gente? Ricardo sentiu-se obrigado a falar. Honestamente, não sei. Mas, se é isso que o Miguel quer, eu gostaria de tentar. Tentar o quê? Entender. Aprender. Durante a hora seguinte, Miguel guiou Ricardo pela comunidade. Mostrou a escola improvisada numa garagem, onde uma professora voluntária ensinava 20 crianças com 3 livros didáticos. Levou-o até a casa do seu Antônio,
um homem de 70 anos que consertava aparelhos eletrônicos com ferramentas caseiras e conhecia mais sobre tecnologia do que muitos engenheiros formados. Seu Antônio, disse Miguel, este é o Ricardo. Ele tem empresas grandes. O velho ergueu os olhos do rádio que estava consertando. Que tipo de empresa? Tecnologia, principalmente softwares. Seu Antônio assentiu. Bonito negócio. Eu sempre quis aprender programação, mas nunca tive computador para praticar. A simplicidade da frase atingiu Ricardo como um soco no estômago. Ali estava um homem inteligente, capaz, curioso, que nunca havia tido a oportunidade de desenvolver seu potencial simplesmente porque não havia nascido do lado certo da cidade. Quantas pessoas aqui gostariam de aprender? Perguntou Ricardo. Quase todo mundo, respondeu Miguel. Principalmente os mais novos. Eles continuaram caminhando. Ricardo viu uma menina de 8 anos lendo um livro puído de matemática, resolvendo problemas que muitos alunos de escolas particulares não conseguiriam resolver. Conheceu um adolescente que construía instrumentos musicais com materiais reciclados e tocava melhor que qualquer músico profissional. Conversou com uma mulher que fazia doces para vender na rua e sonhava em ter uma confeitaria própria. A cada conversa, Ricardo sentia algo mudando dentro dele. Não era pena, era reconhecimento. Reconhecimento de que havia desperdiçado anos da sua vida ignorando uma riqueza humana que estava ali, esperando apenas uma oportunidade. Por que você me trouxe aqui? Perguntou ele a Miguel quando se sentaram num pequeno pátio no centro da comunidade. Porque você me viu. Quando eu gritei, quando eu atrapalhei o assalto, você me viu de verdade. Não como um menino de rua, não como um problema. Você me viu como uma pessoa. Ricardo assentiu lentamente. E eu pensei, se ele consegue ver uma pessoa em mim, talvez consiga ver em todo mundo aqui. E o que você quer que eu faça? Miguel olhou ao redor, para as crianças que brincavam, para os adultos que conversavam, para aquela comunidade que lutava todos os dias apenas para existir. Ensina a gente alguma coisa, qualquer coisa. Mostre que a gente pode ser mais do que todo mundo pensa. Ricardo ficou silêncio por um longo momento. Pensou na sua vida, nos seus negócios, no tempo que passava em reuniões discutindo lucros e perdas. Pensou em como havia se sentido quando os assaltantes o cercaram, em como havia se sentido quando Miguel gritou por ele. Eu posso vir na próxima semana, disse ele. Passar uma tarde aqui, conversar com as pessoas, ver o que vocês precisam. Miguel sorriu e foi como se o sol tivesse aparecido no meio de uma tempestade. Só uma tarde. Ricardo olhou para aquele menino que havia salvado sua vida e estava salvando sua alma. Vamos começar com uma tarde e depois vamos ver o que acontece. Quando Ricardo foi embora naquela tarde, ele não era mais o mesmo homem. Dirigiu em silêncio até sua cobertura, olhando a cidade com outros olhos. Naquela noite, pela primeira vez em anos, ele não trabalhou. Ficou na varanda, observando as luzes da cidade e pensando em todas as histórias que pulsavam atrás de cada janela iluminada. E pela primeira vez na vida, ele entendeu que ser rico não significava ter dinheiro, significava ter propósito. A primeira tarde de Ricardo na comunidade foi um desastre. Ele chegou com um notebook, um projetor portátil e uma pilha de apostilas sobre programação básica. Montou tudo no pátio central, chamou as crianças e começou a explicar conceitos de algoritmos como se estivesse numa sala de aula corporativa. Após 15 minutos, metade das crianças havia saído para brincar. Após meia hora, até mesmo Miguel parecia entediado. Senhor Ricardo, interrompeu uma menina de 10 anos chamada Letícia. O senhor pode falar mais devagar e talvez mais simples? Ricardo parou, olhou para os rostos confusos à sua frente e percebeu que estava falando uma linguagem que eles não entendiam. Não porque não fossem inteligentes, mas porque ele havia esquecido como era não saber. Vocês querem aprender isso? Perguntou ele, apontando para o computador. Queremos, disse seu Antônio, que estava sentado no fundo. Mas queremos entender para que serve.
Foi então que Ricardo fechou o notebook e se sentou no chão, no meio das crianças. Me contem uma coisa, disse ele. Qual é o maior problema da comunidade? Falta de emprego, respondeu uma mulher. Falta de escola boa, disse outra. Falta de médico, gritou alguém do fundo. Ricardo assentiu. E vocês acham que um computador pode ajudar com isso? Pode? Perguntou Miguel. Pode, mas não do jeito que eu estava tentando ensinar. Naquela tarde, Ricardo aprendeu mais do que ensinou. Descobriu que Dona Maria fazia os melhores doces da região, mas não conseguia vender além da vizinhança, porque não sabia como divulgar. Soube que seu Antônio consertava eletrônicos de graça para a comunidade, mas sonhava em ter uma oficina própria. Conheceu jovens que escreviam raps sobre suas realidades, mas não tinham como gravar suas músicas. Vocês não precisam aprender programação, disse ele no final da tarde. Vocês precisam aprender a usar a tecnologia para resolver os próprios problemas. Como? Perguntou Miguel. Vamos descobrir juntos. A partir da semana seguinte, Ricardo mudou completamente sua abordagem. Em vez de chegar com um plano pronto, ele vinha com perguntas. Em vez de falar, ele escutava. Em vez de ensinar, ele aprendia. Ensinou Dona Maria a criar um perfil no Instagram para divulgar seus doces. Mostrou para seu Antônio como usar o YouTube para aprender técnicas novas de concerto. Ajudou os jovens rappers a gravar suas músicas no celular e postar nas redes sociais. Mas o mais importante era que ele sempre voltava. Toda quarta-feira, às 3 da tarde, o Mercedes parava na entrada da viela. E toda quarta-feira, Ricardo descia com uma nova ideia, uma nova ferramenta, uma nova forma de conectar aquela comunidade com o mundo. Por que você continua vindo? Perguntou Miguel, numa dessas quartas-feiras. Estavam sentados na laje da casa de Dona Maria, observando o movimento da comunidade. Ricardo havia acabado de ensinar um grupo de adolescentes a criar um blog sobre futebol de várzea. Porque vocês me ensinam mais do que eu ensino vocês, respondeu Ricardo. Ensino o quê? Ricardo pensou na pergunta. Nas últimas semanas, havia aprendido sobre solidariedade, vendo como a comunidade se unia quando alguém precisava. Havia aprendido sobre criatividade, observando como as pessoas resolviam problemas com recursos limitados. Havia aprendido alegria, participando de festas onde a diversão importava mais que o dinheiro gasto. Você me ensina a ser pessoa, disse ele finalmente. Miguel sorriu. Você sempre foi pessoa, Sr. Ricardo, só estava esquecendo. Foi naquela tarde que Ricardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Pegou o telefone e ligou para seu advogado. Quero criar uma fundação para a educação tecnológica em comunidades carentes. Qual será o foco? Ricardo olhou para Miguel, que estava ensinando uma criança menor a amarrar o tênis. Empoderamento. Quero ensinar as pessoas a usar a tecnologia para resolver os próprios problemas. Qual nome daremos à fundação? Ricardo não hesitou. Fundação Miguel Coragem. Quando ele contou para o menino, Miguel ficou vermelho e balançou a cabeça vigorosamente. Não pode ser meu nome, eu não fiz nada de especial. Fez sim, você me salvou 2 vezes naquele dia. 2 vezes? Uma na bala dos assaltantes e outra da minha própria indiferença. Miguel não entendeu completamente o que Ricardo queria dizer, mas viu as lágrimas nos olhos do homem e soube que era importante. 3 meses depois, a primeira unidade da Fundação Miguel Coragem foi inaugurada na própria comunidade. Era um espaço pequeno, com computadores doados, internet gratuita e uma biblioteca, mas principalmente era um espaço onde as pessoas podiam aprender que seus sonhos eram possíveis. Ricardo estava lá na inauguração, mas não como palestrante principal. Essa honra ele deu para Miguel, que subiu no pequeno palco improvisado com sua camiseta limpa e seus tênis novos, presente de Ricardo, que ele relutantemente aceitou. Eu não sei falar bonito, começou Miguel, a voz tremendo,
Mas eu sei que todo mundo aqui tem algo especial. E agora a gente tem um lugar para mostrar isso. A plateia aplaudiu, e Ricardo sentiu o peito se apertar de orgulho. Não orgulho de si mesmo, mas orgulho daquele menino que havia se tornado seu professor, seu amigo, seu herói. Mais tarde, quando todos haviam ido embora, Ricardo encontrou Miguel sentado no degrau da fundação, olhando para as estrelas. Arrependido? Perguntou Ricardo. Do quê? De não ter pedido dinheiro. Miguel riu. Dinheiro acaba. Isso aqui, ele apontou para o prédio atrás deles. Isso aqui vai ficar para sempre. Ricardo se sentou ao lado dele. Você tem razão. Dinheiro acaba. Mas conhecimento, propósito, transformação, isso é para sempre. Eles ficaram em silêncio, observando a noite. Dois amigos improváveis unidos por um momento de coragem que havia mudado não apenas as vidas deles, mas as vidas de centenas de pessoas ao redor. Senhor Ricardo! Sim? Obrigado por ter voltado. Ricardo sorriu. Obrigado por me ensinar a ver. A história vazou 6 meses depois. Um repórter jovem, fazendo uma matéria sobre a violência urbana, entrevistou seu Joaquim sobre os assaltos na região. O comerciante, orgulhoso, contou sobre seu menino, que havia salvado um ricaço e pedido educação em vez de dinheiro. Que tipo de educação? Perguntou o repórter. Vai lá ver, respondeu seu Joaquim. Eles construíram uma escola ali na comunidade. Todo mundo sabe a história. A matéria foi ao ar numa terça-feira à noite. Na quarta-feira de manhã, o telefone da Fundação Miguel Coragem não parava de tocar. Jornalistas, produtores de TV, influenciadores digitais, todos queriam a história do menino que recusou dinheiro e pediu conhecimento. Ricardo tentou proteger Miguel da exposição, mas o menino, agora com 13 anos e mais maduro, disse que queria falar. Por quê? Perguntou Ricardo. Porque tem mais gente como a gente, e se eles ouvirem a história, talvez alguém mais resolva ajudar. A primeira entrevista foi para um programa de televisão local. Miguel apareceu de calça jeans e camiseta simples, sentado numa poltrona que parecia engoli-lo. Mas quando começou a falar, sua voz era firme e clara. Eu não queria ser herói, disse ele. Eu só queria que as pessoas vissem que a gente existe. E funcionou? Perguntou a apresentadora. Miguel sorriu. Funcionou, mas não como eu esperava. Como assim? Eu pensei que só o Sr. Ricardo ia ajudar, mas agora tem outros empresários querendo criar fundações. Tem gente da universidade vindo dar aula. Tem até uma empresa que vai dar emprego para quem terminar os cursos. A entrevista viralizou. Em uma semana, o vídeo tinha 3 milhões de visualizações. O hashtag pedido do Miguel se tornou trending topic. Empresários começaram a procurar a fundação, oferecendo parcerias. Universidades ofereceram bolsas de estudo. Editoras quiseram publicar a história. Mas o momento mais importante aconteceu 3 meses depois, quando Miguel foi convidado para falar no maior evento de empreendedorismo do país. O auditório estava lotado. 2.000 empresários, executivos, investidores. Pessoas que movimentavam bilhões de reais e tomavam decisões que afetavam milhões de vidas. Miguel subiu ao palco usando a mesma roupa da primeira entrevista, calça jeans e camiseta simples. Mas agora ele não estava mais nervoso. Havia encontrado sua voz. Boa noite, disse ele, e sua voz ecoou clara pelo auditório. Meu nome é Miguel. Tenho 13 anos e moro numa comunidade onde a maioria das pessoas não tem dinheiro para estar aqui hoje. O silêncio era absoluto. Há 1 ano, eu salvei um homem de um assalto. Ele me ofereceu dinheiro, mas eu pedi outra coisa. Eu pedi para ele olhar para minha comunidade, para ver que somos pessoas, não problemas. Ele contou a história, o assalto, o reencontro, o pedido, a transformação. Falou sobre a fundação.